ser Orlando, ali onde é o prédio, era, no primeiro bloco, era uma escola, eu acho que até privada, era o Instituto América, mas só quando eu fui para a escola, já não era mais, estava em preto. E ele estava em decadência, inclusive o diretor era o Dr. Orlando Venâncio, que na época ele era político da cidade e também diretor dessa escola, Instituto da América. E ele ia fechar as portas às atividades e a instituição doou o terreno, o prédio, para o governo do estado. E a comunidade não tinha como pagar, que era uma escola particular, queria uma escola pública, e aí ele fez essa doação ao governo do estado. Então, através do deputado Zé Pereira da Costa, que era deputado, era filho daqui de Cuité, e o governador João Gripino, então ele criou em 1970 o Colégio Estadual de Cuité, e em 1971 começou as atividades. Só com ensino fundamental, de 5ª a 8ª série. Para ingressar, tinha que fazer um teste de seleção, né, para poder ingressar. Eu entrei em 73. Então, o meu período de escola é todo, na época de 5º ao 9º ano e de 1º ao 3º ano foi todo na escola Orlando Venâncio. Depois que saí como aluna, fiz o vestibular para educação física e em 83. A minha história com Orlando é 1977, quando eu fui transferido de João Pessoa para vir iniciar o ensino do 2º grau, o ensino médio. Em março de 1977 eu vim e aqui nós fundamos o ensino médio, que teve a sua turma pioneira em 1979. De 73 até 79, eu fiz todo o ensino fundamental e médio, inclusive a minha turma foi a turma pioneira do ensino médio, né? Eu terminei em 76, 77 foi o primeiro ano, né? Porque foi fundado o ensino médio. Aí era o primeiro ano de 77, aí 78, segundo, né? Foi gradativo, não foi do primeiro a 3º ano de uma vez, não. E foram 33 alunos, desses 33 fizeram vestibular 23 e passaram 21 alunos no primeiro vestibular do Orlando. Inclusive, na época, o primeiro lugar de bacharelado da Paraíba foi aqui da Escola Estadual de Ensino de 1º e 2º graus de Cuité, que era como era denominada na época. Quando eu estudante, a gente só conhecia pelo estadual, era só escola estadual de 1º e 2º graus, era estadual, não tinha, na minha época, não tinha Orlando Venâncio. Aí saí em 79, fiquei 5 anos para fora fazendo faculdade, aí voltei já como professora. Então depois, em 1980, a regional foi criada, eu fui ser o primeiro diretor da regional e depois, anos depois, eu voltei para o Orlando para coordenar o projeto CEPS, em 1996. E de lá saí só quando me aposentei. Em 87 eu já tive o prazer de começar primeiro como contratada. Depois houve o concurso e em 87 eu já consegui ser efetivada. Daí por diante, toda a minha vida passei no Orlando. Lá, do professor até, né, a direção. Foram 32 anos lá, foram 28 de sala de aula como professora e os 4 da direção. Passei algum tempo dando aula e depois fiquei na coordenação pedagógica desde o ano de 2011. Eu assumi a coordenação pedagógica. O ano passado, com a aposentadoria da professora Socorro, que era a diretora, eu fui escolhida pelos colegas e passei por uma eleição e hoje sou gestora dessa escola que já faz mais de um ano. Quando eu fui diretor,
Então eu fiz um movimento muito bonito com a comunidade e com os próprios alunos da escola. Então nós criamos o Grêmio, chamava Grêmio Centro Cívico Escolar Edito Bezerra da Fonseca. E eu era da direção do Centro Cívico. Isso aí foi uma escola muito assim, atuante de, hoje a palavra, né, que se usa muito, de colocar como protagonista. Isso há décadas, né? Por que Edito Bezerra da Fonseca? Porque Edito Bezerra da Fonseca foi a primeira professora do Estado nomeada para trabalhar com o Cuité. Então, inclusive, nós chegamos a ganhar o melhor título de Grêmio Escolar da Paraíba. Houve uma competição no ano de 1979, 78, por aí, e foram classificados um Grêmio, o Centro Cívico do Liceu Paraibano, do Pedro Aleixo de Passos e de Cuité. E nós ganhamos o primeiro, esse prêmio, o melhor Centro Cívico da Paraíba. Era muito atuante. Criamos também, tinha uma banda marcial, também foi criada, tinha uma sala de jogos, entendeu? Era bem atrativo. Então depois se acabou essa nomenclatura de Centro Cívico e passou a ser Grêmio Escolar. E eu me sinto assim muito vaidoso em a escola ter me homenageado com o nome do Grêmio. Mas é uma escola que eu tenho um grande amor por ela, né? Assim, tive quando estudei, participava, sempre gostei muito de participar das coisas da escola, nos dava abertura, embora que era uma época da ditadura, já, né, a gente passou um período de ditadura lá dentro. Para você ter uma ideia, hoje você tem um livro, o aluno da minha época não tinha livro. Se adotava o livro, alguns que podia comprar, compravam. Eu ia para João Pessoa e comprava diretamente na editora e tinha um abatimento e aquela sobra daquele dinheiro dos outros eu comprava para os que não tinham condições de comprar. A mesma coisa o fardamento, né? A merenda escolar não existia e quando passou a existir era só para o aluno do ensino fundamental. Eu fui até chamado a atenção porque denunciaram que eu estava dando comida, alimentação ao aluno do ensino médio. Fui chamado a João Pessoa, eu me lembro, e a secretária disse que eu podia ser punido. Eu disse, a senhora pode me punir, o governo pode me punir. Agora, eu não tenho coragem de ver um aluno com fome numa fila e eu retirei ele da fila. Principalmente o aluno da noite, né? Tinha muitos alunos que passavam fome mesmo, entendeu? Vinham com fome. E eu sei que uma bela manhã, eu sempre chegava muito cedo no colégio e tinha um carro parado com placa, inclusive, de Guarabira. E eu pensei que era vendedor de livro. E quando eu entrei na diretoria, que me sentei, um abriu a mala, a bolsa dele, e meteu na minha cara a carteirinha Polícia Federal. E era justamente, eles vinham para eu indicar, eu mostrar os alunos, a residência dos alunos que tinham feito aquele jornal. E o jornalzinho chamava-se de Estupim. E eu fiz resistência, para você ter uma ideia. Eles chegaram às 7 horas, 6 e pouco, quando saíram às 3 horas da tarde. Me liberaram 3 horas da tarde. Mas o objetivo deles era eu ir na casa de 7 ou 8 estudantes daqui e apontá-los para poder levarem presos. E eles queriam a todo custo que eu mostrasse, desse a eles um jornal. E eu dizendo que não tinha, só que no meu mirô, as gavetas eram o pau que mais tinha, era jornal. Aí você me pergunta, tinha alguma coisa que falava de governo, de regime? Não, tinha nada. Mas era justamente a força do poder militar da época, né? Na realidade, o jornal não foi feito pelos alunos da escola. Foi feito pelos alunos de fora, mas com apoio nosso. Eu fico muito triste hoje, entendeu?
quando eu vejo uma escola de qualidade, o aluno com liberdade de falar, de se expressar, e tanto espaço bom que tem na escola, e isso não é explorado pelo aluno, né? Para você ter uma ideia, até um livro que você quisesse ler, você podia ser sentenciado a ser preso. Esse foi o regime militar, que eu não tenho saudade nenhuma, entendeu? E mais uma vez, lamento com a juventude tão forte que vocês são hoje, tem tantos que desperdiçam essas oportunidades, né? Falar da escola Orlando Venâncio é falar da nossa família, é falar de uma experiência que a gente adquire aqui ao longo do tempo, é dizer que é aqui onde a gente se sente em casa, é dizer que é aqui onde a gente se sente completa como mãe, como professora. Eu cheguei no Orlando em 2015 e quando eu cheguei na escola, eu não tinha a mínima desenvoltura em praticamente nada. Eu digo muito que quando saio para cá, quando eu venho para o Orlando Venâncio, eu venho para, como eu falei anteriormente, eu venho para a minha família. Então, aqui eu já me sinto acolhida. Minhas experiências na escola sempre foram muito boas, pelo simples motivo de eu sempre me entregar a tudo que eu faço nessa escola. E aqui no Orlando a gente tem a oportunidade da gente fazer o que gosta, do que quer. Entrar aqui no Orlando como professor foi em 2011, mas já tive outras experiências, né? Já fui porteiro da escola de 2005 a 2008. Bom, eu estou no Orlando Venâncio desde o ano de 2010. Eu terminei a universidade no ano de 2009, aí voltei para Cuité e em abril de 2010 eu comecei a dar aula no Orlando Venâncio. Sou professor de História, mas eu comecei dando aula com a disciplina de História da Arte, que eu vim substituir a professora de arte que tinha saído. E como eu não era professor de artes, então eu adaptei a disciplina à minha área de trabalho, que seria História. Então eu comecei introduzindo uma nova disciplina, que era História da Arte. A princípio teve um pouco de resistência, mas depois os alunos acabaram entendendo qual era a proposta da disciplina. Eu fiz o meu ensino médio nessa escola e eu terminei em 2006. E depois de terminar, fiz universidade e tal, passei um tempo, minha primeira experiência como professora foi em Picuí, e aí eu pude voltar para cá esse ano como professora de Química. Bom, eu comecei a trabalhar na Escola Orlando Venâncio no ano de 2011, né? E foi minha primeira experiência com alunos de ensino médio. Até então, eu só havia trabalhado com alunos do EJA, né, dos Jovens e Adultos, né? Fui professor na escola André Vidal de Negreiros e também do Pro Jovem Campo. O que marca, assim, emocionalmente para nós aqui na escola, e principalmente para mim, enquanto gestora, é quando eu vejo um aluno se destacando, né? Por exemplo, a gente teve o aluno agora que ficou medalha de bronze na Olimpíada de Matemática, tem a aluna que foi para o Canadá. Aí teve muita coisa, muita festividade, muitos jogos estudantis, muita coisa a se lembrar, muitos colegas que estiveram junto, que estiveram ali na batalha. É uma infinidade de coisas. Eu era muito tímido quando eu cheguei no Orlando. E quando chegou agosto, mês de estudante, a professora de arte, na época a professora Tupiara, ela me ouviu cantando na sala e ela olhou pra mim e disse assim: ou você canta no show de talentos do dia do estudante, ou eu vou zerar a tua nota. Aí eu disse: Ih, Nossa Senhora. Aí eu fui, né? E foi a minha primeira experiência com o público, que foi nesse show de talentos de 2015,
que eu cantei como um dia de domingo. Os eventos, principalmente a Feira de Ciência, é um grande marco da escola. Né? Eu acho que a escola tem crescido muito. Os eventos da escola, né, como todo mundo que tiver o privilégio de presenciar, vê que é uma maravilha, né? Um espetáculo à parte, os eventos que o Orlando Venâncio realiza. Claro que o mérito, com certeza, são dos alunos. A Feira de Ciência é um envolvimento muito grande porque você percebe o quanto o aluno se envolve, a capacidade que o aluno tem de fazer as coisas acontecerem. As feiras de ciência sempre foram sucesso aqui no Orlando. Sempre chamou a atenção, exatamente pela capacidade do aluno do Orlando. O aluno do Orlando, quando ele quer, ele faz. Então toda a comunidade do nosso município, ela vai para a escola, participa da abertura, visita os estandes, há um envolvimento dos alunos tamanho, né? É feito por eles. O bonito da Feira de Ciências de Orlando Venâncio é que é feito pelos alunos. Nós, professores, apenas coordenamos, apenas damos as ideias principais e a partir daí os alunos, eles mesmos conseguem interagir entre eles e construir todo o projeto de encenação, de apresentação. Assim, a escola inteira mostrou seu protagonismo, né? Onde a gente fez peças de teatro e eu acho que o Orlando assim, foi uma grande oportunidade da gente mostrar o nosso talento, a cultura. E é isso que a gente gosta. A intenção é usar esses eventos como uma ferramenta pedagógica. Por quê? A gente sabe que só as aulas teóricas, às vezes elas se tornam cansativas e o aluno acaba se desestimulando. Então, a ideia de você fazer esses eventos é para que o aluno ele aprenda de uma maneira diferenciada. É o aluno sendo protagonista, é o aluno tendo uma vivência prática e não só teórica. Mesmo quando acontece alguma dificuldade que a gente fala, pera, não vai dar, a gente insiste e vai à luta e acaba sempre dando certo e proporcionando grandes risadas pra gente. O aluno que tem a oportunidade de estudar aqui no Orlando Venâncio, eu tenho certeza disso, que ele entra aqui de uma forma e sai com uma visão totalmente diferente de mundo, porque ele chega aqui e consegue ser transformado pelo ambiente e pelos professores que aqui estão. Eu acredito que a mudança, ela existe e ela... Depende de cada um, né? Assim, depende de como você vê a escola, você está lá, porque é a questão do professor. O professor não é só você estar na sala de aula, né? Você tem que participar também, está aberto, né, a escola, as mudanças, né, que a escola vem acontecendo. Então o Orlando tem toda a condição, toda a capacidade de mudar a visão, a percepção dos alunos quanto ao projeto educacional, porque até sem a educação, para onde iremos? Não, mudou bastante, porque só faz alguns meses, né, que a gente tá aqui, o primeiro ano tá aqui, que é nosso primeiro ano, mas mudou o jeito também, a questão do estudo. Por ser uma escola integral, né, de manhã e tarde, toda na escola, já faz desde 2012 que a gente trabalha com esse sistema, a gente fica muito tempo na escola, dedica muito tempo, a gente fica manhã e tarde, e eu também venho à noite, são 3 turnos de trabalho. Então esse faz com que a escola seja a nossa casa. Tendo em vista que a gente passa a maior parte do nosso dia aqui e nós dividimos a nossa vida com as pessoas da nossa sala, com as pessoas da escola, com os professores, com todo o corpo, tanto docente como discente da escola. E o Orlando teve essa grande missão para mim, no primeiro ano que eu cheguei na escola, de conseguir me apresentar para as pessoas, de conseguir falar com as pessoas e de me sentir verdadeiramente em casa. O Orlando, para mim, eu acho que é desafio. Desafio você estar aqui todos os dias, né? Assim, de 7h30 da manhã até 5 horas da tarde, para mim é um desafio, né? Primeiro ano, o aluno chega aqui querendo conhecer a escola um dia. É pouco para eles. Quer conversar com todo mundo, tudo ao mesmo tempo. Um dos fatos mais marcantes aqui da escola é o meu primeiro dia de aula. Porque é simplesmente o dia que é inesquecível para você. É aquele dia que você chega tentando descobrir aquele universo novo e toda aquela coisa, aquele mundo inteiro a ser descoberto. Então, o primeiro ano já é mais complicado nesse sentido. Porque eles têm isso aí deles ainda, de criança.
Com certeza. A Aline que entrou aqui era uma menina rebelde que não sabia ouvir, não respeitava opiniões de ninguém. E o Orlando Venâncio, ele me ensinou a mudar isso, a ser diferente. Hoje em dia eu sou uma pessoa que escuto, eu sou uma pessoa não tão agressiva como eu era. Eu mudei muito em questão de pessoa. Quantos profissionais que você vai, por exemplo, se consultar com um médico que ele foi aluno do Orlando Venâncio? Quantos advogados nós não temos na nossa cidade que hoje atuam na área, mas que foram alunos do Orlando Venâncio? Quantos professores não estão aqui hoje trabalhando com a gente, sendo professores da nossa escola e que saíram daqui? Então isso é valorização, isso é gostar, isso é dizer que aqui é o nosso lugar, que é bom. Não tem como eu falar da minha história sem falar nessa escola, porque foi aqui onde eu aprendi a mim, como eu já disse, aprendi a me conduzir como um cidadão. Foi aqui no Orlando onde eu aprendi boa parte daquilo que eu sou. Ser professor numa escola onde você se sente feliz e você gosta da escola, para mim é tudo. Eu nunca penso em minha vida ser outra coisa a não ser professor do Orlando Venâncio. A palavra que define Orlando, eu acho que é conquistas. Tanto a minha conquista de estar aqui como professora, como a conquista que eu desejo para os meus alunos que vão sair daqui para que eles alcancem os seus objetivos. O Orlando Venâncio acaba sendo uma extensão da minha casa, porque são 7 anos que eu aprendi a me tornar um profissional. As pessoas que eu conheci aqui, eu vou levar para o resto da minha vida. Nada define melhor o Orlando para mim do que casa. Casa com aquele significado de família, de aconchego. Família. Eu acho que é a melhor palavra para se definir, já que a gente vive mais aqui do que mais na escola do que em casa. Gratidão. Eu acho que a palavra que define Orlando é realmente gratidão. Principalmente agora, com a escola integral, a gente convive mais com os alunos. Então a gente tem que ter essa parceria do aluno como sendo o aluno e a escola em si como sendo a nossa família mesmo, entendeu? O Orlando Venâncio é e sempre foi a família de todos nós alunos que estamos aqui. Até pelo tempo que a gente passa, as vivências que nós temos aqui dentro. O Orlando Venâncio para mim é isso, é minha família e nunca vai deixar de ser. Toda família, ela tem seus problemas, então tem seus problemas, tem suas alegrias, tem. Eu poderia dizer que o Orlando para mim é tudo. O sentimento que eu tenho é de gratidão a todos que fazem a escola. Um aluno, ele era bem danado. E aí um dia ele chegou na segunda-feira e naquele dia que ele não vinha a fim de assistir a aula. Até que ele tinha, ele disse, estou revoltado, professora. E aí eu perguntei por quê. Ele disse, porque foi para a festa, arrumou uma namorada, ela me perguntou onde eu morava. Disse, morava no Orlando Venâncio. A danada nem acreditou. Mas não é verdade, professora? Eu moro no Orlando Venâncio, eu vou em casa apenas dormir. Então pronto, aqui é minha casa, aqui é minha família. Então eu acho que é a melhor palavra para definir o Orlando Venâncio, família. E quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar algumas coisas que só eu que sei, né? Eu que sinto, assim, estar aqui no Orlando Venâncio. Olha, uma coisa que eu não vou esquecer, né, foi as homenagens. Eu me emociono porque realmente eu não esperava. A gente, né, o grupo, eu, Sandra, Jailda, a gente
nunca esperou as homenagens, tantas homenagens que os alunos fizeram pra gente.